Então, meus irmãos, boa noite. Vamos começar hoje, então, mais um curso aqui da Associação Médico Espírita de Osasco. Convidando a você que nos assiste aí pela internet, que acompanha essas aulas. Hoje é a nossa primeira aula. Todas as aulas vão estar disponíveis aqui embaixo da tela. A gente consegue acessar o nosso link. Você que gostou, curte aí a nossa página, convide os amigos para fazer parte deste grupo. E assim vamos juntos construindo esse bom hábito de estudar os temas da doutrina espírita. Nesta obra merece a atenção de todos nós que queremos saber um pouquinho mais sobre saúde, sobretudo saúde integral, na visão médica, na visão espírita. Ela cabe comentário, cabe reflexões, e aqui a ideia de todos os nossos cursos não é encerrar nenhum tipo de definição, pelo contrário, é gerar muito mais perguntas e reflexões em torno dos temas que nós vamos trazendo aqui. E a gente começa hoje o estudo dessa obra maravilhosa, que é Saúde Integral. E o nosso primeiro tema, o primeiro capítulo, a primeira parte que fala da saúde e da crença em Deus, nós vamos tratar então da evolução do conceito de saúde, né? E a organizadora da obra, a Márcia Regina Salgado, a quem eu tiro o chapéu aqui agora na internet, né? Não é ela que vai dar um like aqui na nossa explanação, eu que já dou aqui o meu joinha para você. Muito obrigado, Márcia, o mundo precisa de gente como você. Se você estiver aí em Santos assistindo, receba meu carinho, meu abraço. Foi um prazer imenso ter contato com a obra que você organizou junto com os nossos colegas da Associação Médico Espírita. Vai ser um prazer, junto com os colegas aqui presentes, fazer o estudo desse livro. Tá de parabéns, uma obra maravilhosa. Eu indico a todos a leitura aí. Primeiro capítulo, cabe à nossa irmã querida Márcia, e a gente vai, então, junto com ela, acompanhar a evolução do conceito de saúde na evolução do pensamento formatado por ela. Antes, ela indica uma coisa muito importante, né? Que para se conceituar saúde e doença, nós devemos considerar a conjuntura social, econômica, política e cultural de um povo, e dependendo dessa forma, do lugar, da classe social, dos valores individuais, bem como das concepções científicas, religiosas e filosóficas. O que ela quer dizer é o seguinte, que há de se pensar, junto com ela, nessa evolução do conceito de saúde, que havia um entendimento, que havia uma cultura, que havia uma concepção à época, e ela vai tentar resgatar isso com a gente. O que nós vamos notar durante a meditação sobre esse primeiro capítulo é que, para se conceituar a saúde, a gente vai sempre seguir duas linhas sinuosas que se encontram e se afastam, que a gente pode definir aqui como dois paradigmas nessa definição, sendo um o paradigma científico e o outro o paradigma espiritual. Como uma coisa vai se misturando e vai acontecendo, tá? Saúde, lá na pré-história. Então, ela foi trazendo que, naquela época, o homem atribuiu o processo de saúde e doença à punição ou recompensa de entidades sobrenaturais. Separa o que não é explicável e atribui a divindade aos acontecimentos que vão ceifando a vida dos seus companheiros de forma desconhecida. Ou seja, desde então, a doença surge e começa a acometer vidas. Ela começa a destruir o seu companheiro. E você não consegue entender os mecanismos de que isso acontece. E dentro do entendimento lá dessa época, da pré-história, eles fazem o que? Eles atribuem essas mortes, essas escolhas de quem vai e de quem fica a entidades divinas, né? Ainda hoje a gente se confunde um pouco nisso e imagina como era na época. Trouxemos aqui então uma figura que era conhecida como a figura do grande feiticeiro, né? Nessa mistura simbiótica entre religião e ciência, o feiticeiro, né, ele era como um médico, né, que usava máscara mesmo, né, uma máscara de servo. E aí havia muita superstição, né? A magia, o ato de curar eram elementos presentes na figura do médico e do sacerdote, novamente congruindo aí ciência e religião, como atesta a figura rupestre conhecida como o grande feiticeiro. Ela foi encontrada na caverna de Troyes Freres, na França, há 16 mil anos antes de Cristo.
Aí a gente vai entrar então aqui no século IV antes de Cristo e vamos até 476, né, no ano de 476 depois de Cristo. Principalmente ali no Egito, onde nós vamos ter uma figura muito importante, conhecida como o pai da história, que é a figura do Heródoto, mais ou menos 450 anos ali antes de Cristo. Heródoto escreveu o primeiro documento de medicina egípcia. Cada médico cuida de uma certa doença e não de várias. Então, Heródoto começa a pensar na questão da especialidade, onde cada um vai tendo contato com uma coisa e ainda tem um senso religioso. O testemunho foi confirmado só lá em 1926 depois de Cristo, né? Quando foram pesquisando as gravuras dessas diversas especialidades médicas, dizendo que isso já era pensado lá. Bom, a Tarvaleda, isso já nos coloca ainda dentro dessa época na Índia. Esse é um texto hindu, um texto sagrado hindu, onde o pecado aparece como causa das doenças. Os deuses castigavam os pecadores, enviando enfermidades ou permitindo a liberação dos demônios das doenças. Deus Agni enviava febre, Deus Rudra enviava tempestade. Então havia um entendimento politeísta de vários deuses, que ainda vai sendo naquela época definindo o que fazia aparecer ou desaparecer as várias doenças, né? Não havia um entendimento da doença centrada no sujeito. Quando a pessoa passava mal, essa doença era atribuída aos deuses. E a gente vai perceber ao longo da evolução do conceito de saúde que existem aí alguns pensamentos, alguns dogmas que persistem até os dias de hoje. Não é difícil a gente encontrar quem agora, 2018, por exemplo, atribui às vezes um problema de ordem física até como um castigo divino, espiritual. Lentamente a gente vai entendendo como esse fenômeno se dá, mas tem muita gente que às vezes fica com culpa de ter cometido um erro no seu protagonismo, e aí o que a pessoa faz? Ela associa uma doença que lhe surge depois como um castigo, né? Fugindo daquele entendimento que tudo que nos acomete, de certa forma, tem o nosso protagonismo, tem a nossa atuação ali. Então a gente agora vai entender ainda na Índia como que era o entendimento à época, né? E vamos entrar já nos Hebreus. Vamos falar de Charaka, que foi um médico da antiga Índia que passou oralmente os seus conhecimentos. Isso era uma coisa comum à época. Os conhecimentos eles eram passados às vezes por desenhos, por figuras, por papiros, né? E às vezes eles eram passados oralmente. E esse foi o médico que fez isso, né? Foi passando oralmente seus conhecimentos até que chegou em Atraia de Taxila, que foi quem recebeu essa volumosa herança, né, desse documento da Tarva, e foi ampliando por Agnes Bela, um dos seus alunos. Isso ia passando, então a pessoa ia somando conhecimento e ia passando dentro do conceito da época. Assim que a gente vai evoluindo, nós vamos chegar então nos Hebreus. Os Hebreus então têm uma participação importante no conceito de saúde. O hebreu é aquele povo que começou a ter uma ideia religiosa, uma ideia de Deus, já monoteísta, de um Deus só, mas ainda carregava o pensamento de que Deus era o grande médico. Então, a doença ou a saúde, ela tinha uma causa divina. A enfermidade proclamava o pecado quase sempre de forma visível, como no caso da lepra, né? Eles entendiam a enfermidade daquelas principalmente que surgiam no corpo e que às vezes acometiam a coletividade. Por exemplo, a lepra era um castigo de Deus sobre um mau comportamento do indivíduo. E era assim que Deus manifestava a sua justiça. Então a saúde, ela ia sendo entendida como um valor moral, um valor
do comportamento do sujeito, o quanto ele se aproximava daquilo que era aceito por Deus e o quanto que ele se comportava de um jeito que ele se afastava de Deus. Em sendo aceito por Deus tinha saúde, e toda vez que ele se afastava, ele tinha alguma doença. Assim pensavam os hebreus. Até a gente chegar num pensamento que vai se afinizando com o que a gente aprendeu na escola. Vamos chegando aqui já em 500 a.C., trazendo o pensamento do conceito de saúde lá na Grécia. Bom, os gregos atribuíam as doenças também aos deuses, porém a cura era divina não somente pelo culto dos deuses, mas também pelo uso de plantas e de métodos naturais. Que elemento tem de diferente, então, quando a gente vai chegando ali no conceito de saúde na Grécia, o conceito de saúde dos gregos, que também foi disseminado pelo mundo inteiro, né? Entra um outro elemento. Agora, a saúde ou a doença, esse processo de saúde e doença, ele não é mais só regulado por Deus. Tem a mão agora do médico, das curas, das plantas, né? Que também vale muito a nossa leitura na obra, que a partir de quarta-feira que vem nós teremos disponível aqui na Associação Médico Espírita de Osasco. O endereço vai estar lá no final do curso, embaixo da tela, tá? Então, na Grécia que vimos um deslocamento no entendimento das enfermidades, começando a deixar de lado a atribuição das doenças aos deuses e passar a ideia de doença física, saindo do sobrenatural e indo para o natural. Começa então o entendimento na Grécia, ainda nessa simbiose, nessa atuação conjunta, e com o passar dos anos vai se tendo então um deslocamento. O conceito de saúde vai rompendo uma ligação religiosa e vai se aproximando de uma ligação científica. O livro cita aí no começo como que era. Nomes bonitos que a gente pode até sugerir para quem quer engravidar, ter filhos, nomes aí gregos, né? Asclepios, que era a deusa da medicina, Higieia, deusa da saúde, Panacea, deusa da cura. Então a medicina grega representa a importante mudança na maneira de se interpretar, de se conceituar, de se entender a doença. E é na Grécia que nós vamos encontrar para os médicos principalmente uma figura muito importante, né? Que foi Hipócrates. Ele, considerado, né, o pai da medicina, foi quem legou-nos aí a primeira interpretação natural do binômio saúde-doença. Ele que começa então a trazer o espírito científico da medicina. A doença agora passa a ter um entendimento mais científico, rompendo ainda mais com as amarras religiosas. A doença chamada sagrada não é mais divina que qualquer outra doença. Tem uma causa natural e sua origem supostamente divina reflete apenas a ignorância humana. Ele então começa a questionar a interpretação de saúde como uma coisa de divindade. Ele fala, não, isso não é, isso é ignorância. A doença não tem nada a ver com divindade, né? E ele vai criando aí um entendimento muito físico, muito científico da doença, conhecido aí como os 4 fluidos, que cabe a nossa leitura e ver como esses fluidos se desdobrou na forma que a gente entende ciência, saúde, até os dias de hoje. Ele realça então a importância da relação médico-paciente. Acho que esse é um outro ponto importante que traz Hipócrates. Ele, durante a elaboração do seu conhecimento no conceito de saúde, vai percebendo que existe algo para além da ciência que ajuda no processo de cura, no processo de aquisição de saúde a partir do seu entendimento, que é o que acontece na relação médico-paciente. Que à época ninguém tocava no assunto, mas hoje isso
é amplamente discutido, né? O quanto que a confiança ao médico e aos procedimentos ajuda na aquisição de saúde, o quanto que uma relação mais horizontal do médico em relação ao paciente, né? Pode contribuir também para o processo de melhora. E isso ele já começa a levantar esse conceito lá, percebendo que quanto mais próximo, mais afetivo, mais interessado, mais acolhedor fosse o médico, melhores seriam os seus resultados. E ele então foi passando os seus conhecimentos aos colegas, e tem um grande seguidor, que é Galeno, que além de médico era filósofo, e ele então começa a difundir essas ideias de Hipócrates. Ele começa a levar para o mundo ocidental e o mundo oriental a forma de se entender a saúde através do processo de enfermidade física, cada vez mais rompendo ali com a ideia religiosa e entrando para aquilo que a gente veio entendendo cientificamente saúde até os dias de hoje. E aí a gente chega então na Idade Média, dentro daquelas curvas sinuosas, onde o conceito de saúde vai tendo uma interpretação ora simbiótica, ora mais afastada de questões religiosas e questões científicas. É na Idade Média que as causas das doenças retornaram ao caráter religioso. Não abandonaram totalmente aquilo que vinha se entendendo como um processo físico, mas ela retoma muito fortemente um entendimento de saúde ainda num caráter religioso, onde eles fizeram uma pequena cisão. O médico trata o corpo e a igreja trata a alma. Havia pensamento que para se adquirir a saúde, para se conquistar a saúde, era necessário uma atenção dupla, né? Era necessário fazer os tratamentos médicos, mas também ir para a igreja, buscar um religioso e tratar da alma. E aí então a medicina galena recebe o apoio da Santa Fé. E assim ele vai conseguindo harmonizar os 4 elementos que vinha trazido, né, desde Hipócrates até os dias atuais, mas e entendendo também alguns processos como punição de ordem divina. A influência da religião cristã faz retomar a concepção da doença como resultado do pecado e a cura como questão de fé. Não bastava fazer um tratamento, não bastava se envolver no processo de cura. A fé de cada um faria a diferença. Idade moderna, nós vamos encontrar uma figura também bastante conhecida, e buscando lá a foto de Lutero, eu achei uma que traz uma frase dele, né, atribuída a ele, pelo menos, que eu achei muito interessante para a gente entender essas curvas sinuosas aí do entendimento do que seja saúde. E ele diz, né, que o pecado original está em nós como a barba. Ele quis dizer, eu acho que os homens são os mais pecadores, né? Porque a mulher então não tem pecado, não tem barba, né? Mas olha o que ele diz, né? O pecado original está em nós como a barba. Barbeando-nos hoje, parecemos apresentáveis e nosso rosto está limpo. Mas amanhã nossa barba cresce de novo e não para de crescer enquanto permanecemos na terra. De maneira semelhante, o pecado original não pode ser extinguido de nós. Ele brotará em nós enquanto vivemos. Que passa aquela ideia religiosa protestante, né? Que ainda existem denominações religiosas que defendem até hoje, da questão do pecado original, como se nós estivéssemos dentro de uma concepção de saúde que vai sempre estar em débito, né, com o protagonismo dos nossos, segundo a Bíblia, primogênitos das gerações, que a doutrina espírita lança explicações muito mais claras a respeito, que é Adão e Eva. Bom, acho que é importante e define bem o parágrafo, né, de o Lutero da medicina, né, Paracelsus, o que define bem a ideia daquele momento trazida por ele, é esta frase que
a autora destaca no texto, e eu achei interessante a gente colocar também aqui, falando um pouquinho dos personagens, a gente vai passar bem rapidinho sobre eles, para entender como era vista a saúde à época, que ele fala que a saúde e as doenças vêm de Deus e não dos homens. É preciso dividir a enfermidade em dois grupos, o que tem causas na natureza e as que representam um castigo pelos nossos pecados. Então, vai se fazendo a manutenção das questões do processo de saúde e doença ainda de uma forma muito dúbia, né? Trazendo, então, observações religiosas e observações científicas. Outro personagem importante, René Descartes, que vai trazer uma metodologia científica, que é usual até os dias de hoje, né? São pensadores agora já muito mais conhecidos por nós, e vai trazendo o entendimento de saúde de uma forma muito lógica e consegue aí ver qual é a importância do todo e das partes, onde a parte interfere no todo, o todo interfere na parte, e a questão de nosologia, né, onde vai se estabelecendo critérios para a classificação metodológica das enfermidades. Nosologia a gente encontra até os dias atuais para se classificar as doenças, né? O organismo se destitui da alma e aparecem as especialidades médicas. Eu acho que é importante ressaltar na figura de Descartes é que ele começa a apresentar de uma forma bem metodológica, bem científica, as especialidades. E é aí que surge então o estudo separado de cada parte dessa engrenagem toda, desse universo biológico todo, que é o nosso corpo físico. Leibniz também vai falar, um que ainda resgata a ideia do vitalismo, ideia essa que a gente vai ver um pouquinho ali na frente, na concepção da visão espírita sobre saúde, que existe aí uma proximidade de como a doutrina enxerga a saúde integral, que é o tema do livro, né? Mas é interessante a gente observar, né, que o vitalismo da visão de ser humano como uma unidade de funcionamento, resgatando o pensamento de Descartes, né, embasado pelos idealistas e oriundos da escola médica alemã. Então, é uma linha ainda que segura aquela história, aquela escola médica alemã que considera o vitalismo, né, que é a doutrina que que afirma que o corpo físico dos seres vivos é animado e dominado por um princípio imaterial chamado força vital, distinguindo o vivo do morto. Então olha que interessante o que aparecia lá em 1600 e tal, né? Eles acreditavam que havia um princípio vital, uma energia que era diferente nos seres ditos animados dos inanimados, dos vivos e dos mortos. E a gente vai perceber que quando a doutrina lança os seus estudos sobre os corpos sutis, né, e fala do corpo vital, isso vai encontrando uma afinidade, né? E isso passou pelo pensamento também do conceito de saúde ao longo da história. Esse aqui eu acho que a doutora Emily gosta bastante, né? A Lilian também gosta bastante, que segundo as minhas colegas, isso aqui é o futuro, né? Isso aqui é o que vai contribuir muito, né, com a nossa saúde. Samuel Hahnemann, essa é a pronúncia? Uhum. Que tem aí atribuída a ele, né, a criação da homeopatia. Bom, acho que esse vale a pena a gente entender um pouquinho como ele foi construindo essa ideia, né? Ele, brevemente, o histórico dele tem 2 páginas que vale a leitura, mas para a gente resumir aqui, é um sujeito que exerceu a medicina dita científica, né, conhecida como é hoje, nos dias atuais, desde quando se formou até 1789. Quando ele rompe com ela, depois de algumas frustrações junto com colegas na prática da medicina. E aí, como ele era poliglota, ele passou a realizar traduções de obras médicas, né? Ele fazia esse trabalho
que era rentável para ele e ele conseguia manter o seu pensamento ativo. Eram traduções muito científicas, até que em um determinado momento ele vai traduzir a obra, né, de Cullen, que estava escrevendo sobre matéria médica em 1790. Ele discorda daquilo que estava sendo dito ali e começa a fazer experiências com ele mesmo, experimentando uma nova forma de se entender o processo de aquisição de saúde. E a partir desses ensaios, né, ele escreve um livro que é justamente Ensaio sobre um Novo Princípio para Descobrir as Virtudes Curativas das Substâncias Medicamentosas, e desde então é nesse momento que as pessoas atribuem o nascimento da homeopatia. Na era moderna, as ideias mecanicistas dominavam o campo médico, extinguindo o que ainda havia de vitalismo. Então aquela escola alemã que considerava o fluido vital, né, como animador dos seres vivos e não existente nos seres mortos, então agora acaba de vez e vem surgir essa ideia só com a doutrina espírita, mas daí fora especificamente do meio científico, do meio médico, né? Vamos chegando então, meus irmãos, ao longo dessa nossa viagem, junto com a Márcia Salgado, ao século XIX e século XX, né? Bom, temos alguns elementos importantes no entendimento de saúde que acontecem aí já no século XIX e XX. Alguns deles, tem mais lá, mas alguns deles destacados aqui, tá? Primeiro, evolução industrial traz sérias consequências para a saúde. E o desdobramento disso, o que é? Grandes epidemias decorrentes de mudanças sociais. Então, o pessoal muda, traz isso lá no começo do nosso estudo, né? O quanto o contexto social é importante, o quanto a cultura de um povo é importante para se entender saúde. E aí a gente vê então que quando se muda alguns comportamentos de massa, né, sociais, começam a aparecer epidemias que não aconteciam antes. E isso vai marcando a época, né? Desequilíbrio ecológico, oriundo das alterações de sistema de produção, são coisas que nos acometem até os dias de hoje, né? O quanto a industrialização desequilibra ecologicamente o nosso organismo, o nosso universo, e quanto isso vai reverberando no processo de saúde e doença daqueles que ali habitam. Aglomeração de massas populares em centros urbanos com más condições de salubridade começam a fazer o quê? Surgimento de tuberculose, doenças infecciosas como sarampo, gripe, e aumentando assim a mortalidade. Então começa a ter aí um índice de mortalidade coletiva muito grande, e isso é importante a gente entender o contexto que se dava já no século XIX e século XX. A gente vai encontrar uma figura, estudamos também na escola, muito importante, né? Vamos fechar isso aqui. Não aparece para vocês, mas aparece aqui. Luiz Pasteur. Cadê? Aqui. Esse cara importantíssimo, que viveu aí de 1822 até 1895, que ele descobre a partir das suas pesquisas microscópicas. Já existia esse instrumento, e aí ele se debruça sobre ele, começa a entender os microseres que habitam, né? Já saímos da especialidade e já entramos lá no micro, e ele então, estudando, percebe que existem causas de doenças que vêm dali. E estudando essas mortes coletivas, né, por que isso acontecia, começa então a aparecer a introdução de saúde pública, né, dos processos de cuidado com a saúde pública, de prevenção, enfim, de soros e vacinas. Por que apareceu isso? Ele começa a descobrir os organismos patogênicos específicos e associados à doença específica. Então inicia-se aí, como disse, a prática de ações preventivas. Sujeito muito importante. E é assim que o homem passou a ser visto como um ser biopsicossocial. Defesa essa entendida até os dias de hoje pela Organização Mundial da Saúde, que a gente vai encontrar aí também no século XX, né? Uma coisa importante para a saúde é o pensamento da saúde de uma forma já mais universal. Surge aí após a Segunda Grande Guerra,
organizações importantes, né? A Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde. Começa a se discutir mais amplamente um conceito de saúde, é um conceito validado até os dias atuais, sofreu uma mudança em determinada época, mas depois voltou a ser pautado da forma que nós entendemos hoje o que é saúde. Saúde, então, é entendida, é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Refletir sobre um conceito mais amplo, né, de saúde, tinha-se muito a ideia de saúde atrelada à doença, né? O sujeito que tem alguma doença não tem saúde e o sujeito que não tem doença tem saúde, né? Aí, quando se ampliaram os pensamentos sobre isso, foi então se percebendo que pessoas acometidas por algum problema de ordem física não necessariamente eram alguém destituído de saúde. Experimentavam bem-estar, viviam, tocavam a vida, então eles entenderam a necessidade, né, de se ampliar essa visão sobre o que seria saúde. E isso aparece na Carta de Princípios, em 7 de abril de 1948, sofre sim ali uma alteração nesse entendimento em algum momento, mas depois retoma o conceito inicial, que é justamente esse de bem-estar. E aí a gente então chega no nosso momento atual e da forma que principalmente as associações médicas espíritas vêm entendendo o conceito de saúde, novamente não querendo aqui encerrar nenhum tipo de entendimento, muito pelo contrário, a partir de agora, durante toda a obra, a gente vai ampliar, vai levantar muitas questões a respeito do que é a saúde integral. É um conceito que não cabe em definições, eu acho que cabe a nossa reflexão sim, como a gente vai percebendo isso e consegue conversar com todo esse processo de evolução do conceito de saúde, né? Trazendo lá o vitalismo, trazendo o movimento religioso, trazendo a definição da Organização Mundial de Saúde e aponta então um conceito de homem integral, que é justamente a forma que vai sendo redigido todos os textos dessa obra, pensando no sujeito de uma forma integral, uma visão espírita de saúde holística, que busca o equilíbrio, que busca a organização de tudo, evidenciando a existência da alma e sua imortalidade, ou seja, com o viés da espiritualidade a gente ganha um elemento novo, que é a parte religiosa, que é a alma, mas atribuindo a ela essa imortalidade e entendendo o processo físico dentro desse contexto. Revelando os processos mórbidos de natureza mental, comandados pelo Espírito Eterno. Agora, a gente, para entender saúde, dá um passo um pouco atrás, né? Aquilo que às vezes é pesquisado como causa das doenças, de uma visão mais científica, a gente passa a entender como consequência e buscando uma causa ali no espírito imortal. Retoma, como dissemos, né, a concepção vitalista ao apresentar o perispírito. A gente já estudou aqui, mas vale também uma leitura, um debruçamento sobre isso, dos corpos vitais, né? Ou para alguns teóricos fala a mesma coisa, que é o modelo organizador biológico, tendo ali uma energia vibrando desde o processo de fecundação, energia essa que vai conversar com as disjunções celulares e vai explicar por que o cromossomo tal não conseguiu fazer o desdobramento molecular como deveria. Então ele vai trazendo a causa para questões espirituais e a gente vai entendendo o ser humano integral, tendo como muita importância a forma como ele pensa, como ele conduz a vida, como ele entende a sua encarnação, atribuindo aí uma responsabilidade para o sujeito e entendendo ele como um arquiteto do seu processo de saúde, não sendo mais um castigo de Deus e nem o resultado do acaso, mas um processo de sua eternidade. Enquanto entendemos saúde como equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, o plano espiritual elucida que ela é resultado da perfeita harmonia da alma, que não obstante se conquista com auxílio de moléstias e
deficiências transitórias da terra. Ele amplia ainda mais esse conceito, né? A gente entende às vezes que a doença é justamente a necessidade que o sujeito vai enfrentar para a aquisição da saúde integral. A gente não só não entende a doença como um castigo de Deus, como a gente coloca ela dentro de um processo de cura, né? E nesse processo a nossa atuação é muito importante. Assim, nós temos um conceito bacana no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, que fala justamente de como as nossas emoções ajudam a nos orientar no entendimento de saúde. Ele diz: nossas emoções doentias mais profundas criam zonas enfermiças em nosso cosmo orgânico, em nosso corpo físico, alterando a resposta imunológica e propiciando a infecção por micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Ou seja, a gente vai tendo estados mentais que desequilibram um pouco a nossa constituição física e abrem campo naqueles que não estão tão resistentes assim para a instalação de doenças. Nesse sentido, para a gente finalizar aqui a nossa primeira aula, a gente vai perceber que as próximas não são tão assim carregadas, tá? A enfermidade traz consigo, isso também é um conceito espírita da enfermidade, né? Do processo de saúde e doença. A enfermidade traz consigo um benefício para as criaturas encarnadas, propiciando o quê? A libertação do egoísmo, da vaidade, do orgulho, do personalismo humano, situando a saúde como uma conquista da alma, que extingue em si mesma os sentimentos que não estão de acordo com as leis divinas. Ou seja, esses sentimentos que se afastam daquilo que são as leis naturais, as leis divinas, que são os elementos que propiciam a instalação da doença, eles são às vezes corrigidos pela própria enfermidade, porque ela atinge o ser imortal, que é o ser espiritual. Então, às vezes a própria doença, ela é entendida dentro da doutrina espírita como um processo de reajuste do espírito imortal. Então ela é um processo, e há de se entender saúde integral, boa noite, dentro desse processo. Ok? A partir da semana que vem, então, meus irmãos, nós vamos ter a obra aqui para vender. Novamente, a nossa gratidão à Márcia Salgado, que organizou essa obra. A gente vai vender, agora chegou todo mundo, vou deixar aqui no vídeo também. A gente vai vender com preço especial, graças à Associação Médica Espírita do Brasil. A gente consegue esse título num preço às vezes até mais atrativo do que encontramos em outros lugares. Acredito que em torno de R$40, e essas obras vão estar aqui para vender, e eu sugiro a compra da obra, porque aqui é só um estímulo, eu já disse, é só uma apresentação do que nós vamos ter por aí. E aí agora entramos aí nas especialidades que vão se desdobrando ao longo da obra. Vai ficar uma leitura muito agradável, um curso muito legal. E aqueles que não puderem estar aqui presentes no dia das aulas, que vão ocorrer uma vez por mês, o calendarinho está lá fora, tá? Que nos acompanhem pela internet através desse linkzinho. É isso aí, gente. Obrigado e boa noite a todos.